Olá, o meu nome é Lucas Marengo e hoje eu vou apresentar meu trabalho, Avaliação da Memória Operacional e das Funções Executivas de Pessoas com Síndrome de Down por meio da bateria Cantab, orientado pela professora doutora Rosana Maria Tristão. A síndrome de Down é um distúrbio genético causado pela presença de um cromossomo extra no par 21. Tal distúrbio provoca comprometimentos no neurodesenvolvimento, que pode ser de origem neurológica, como a redução de volume em regiões frontais e temporais, também o processamento sensorial, tanto visual quanto auditivo, e cognitivo, que envolve atenção, memória e funções executivas, e em específico a memória operacional visoespacial, que é a capacidade das pessoas lidarem com estímulos visuais no espaço. Testes neuropsicológicos são instrumentos que conseguem avaliar de forma válida e fidedigna o funcionamento dessas habilidades cognitivas. Um exemplo é a bateria de testes neuropsicológicos automatizados de Cambridge, o Cantab. Assim, esse trabalho tem como objetivo descrever o desempenho de indivíduos com síndrome de Down no teste Span Espacial, SSP, do Cantab, e tentar replicar os achados de dados e colaboradores para ele. A amostra constituiu de 21 participantes com síndrome de Down, 8 foram mulheres com idades entre 9 e 44 anos, com média de 18,45 anos. Fez-se uma entrevista clínica com os responsáveis para obter informações clínicas e sociodemográficas relevantes. Eles fizeram os testes de raciocínio matricial e códigos da bateria Wechsler de inteligência WISC-4. Dos 18 testes da bateria do Cantab, essa pesquisa utilizou 9, os quais estão descritos. Este trabalho analisou em específico os resultados do teste SSP. No teste SSP, são apresentadas várias caixas espalhadas por uma tela. Elas piscam em uma determinada cor e uma determinada ordem, e o participante deve tocar nas caixas na mesma ordem que foram apresentadas. Para análise dos dados, fez o teste de normalidade de Shapiro-Wilk, correlações com o tal de Kendall, utilizou o teste T de amostras independentes paramétrico e o teste não paramétrico Z de Kolmogorov-Smirnov de duas amostras e regressões lineares. Os dados indicaram relações significativas apenas entre os scores do teste de códigos e o teste SSP. Não foi encontrado efeito sobre nenhuma outra variável clínica ou sociodemográfica, como semanas gestacionais, peso ao nascer, gênero, tempo em UTI neonatal, cardiopatia, escolaridade, instruções materna e paterna. Não encontrou as correlações entre o teste de códigos e a média de tentativas para passar para a próxima sequência. Encontrou correlação positiva entre o teste de códigos e a maior sequência concluída, a maior sequência alcançada não necessariamente concluída e o total de erros, que é selecionar uma caixa que não era próxima da sequência. E se correlaciona negativamente com erros de intrusão, que é selecionar uma caixa que não havia aparecido na sequência. O apigar no quinto minuto se correlacionou positivamente com o total de erros. O teste de normalidade de Shapiro-Wilk indicou normalidade apenas para a variável de erro de intrusão. As demais variáveis o teste indicou significância, o que é evidência de não normalidade. Os participantes foram divididos em dois grupos, alta e baixa performance, com base na mediana dos scores do teste de códigos. O teste Z de Kolmogorov-Smirnov indicou que o grupo de alta performance alcançou uma maior sequência e cometeram mais erros, com efeito moderado leve. O grupo de alta performance também cometeu menos erros de intrusão. Não obteve-se diferença significativa entre os grupos para a média de tentativas para concluir a sequência e para concluir a média de tentativas para concluir a sequência e a maior sequência concluída. As regressões não indicaram uma relação entre a média de tentativas para passar para a próxima fase, mas observou-se que um aumento no score de códigos indicou uma maior sequência concluída, uma maior sequência alcançada e uma diminuição nos erros de intrusão, apesar desse mesmo aumento indicar mais erros. Os dados sugerem uma relação importante entre o desempenho no teste de códigos e no SSP. Essa relação é devido ao fato de ambos os testes requererem dos sujeitos habilidade de memória operacional visoespacial. Contudo, as dificuldades que são observadas no grupo de baixa performance podem ser indício não de um comprometimento nas funções executivas e memória operacional, mas sim déficits nas habilidades visoespaciais e visomotoras e prejuízos no processamento visual e motor. Assim, a baixa performance pode estar sendo causada por esses déficits e não por prejuízos nas funções executivas e memória operacional. Maiores erros totais relacionados com maiores scores indicam que os participantes que alcançaram uma maior sequência expuseram a maior possibilidade de cometerem erros. Essa pesquisa sugere que o uso do Cantab é apropriado, inclusive para o teste SSP, desde que seja certificado que o participante não tenha déficits que possam comprometer a sensibilidade desse teste. Tal fato vai na contramão da sugestão de dados e colaboradores que discutem que o SSP seria um teste muito difícil para pessoas com síndrome de Down em geral. Outras limitações são a baixa amostra, por ser um grupo clínico restrito, e a impossibilidade de ter um grupo controle, porque o acesso a esses participantes foi dificultado pela pandemia do Covid-19. Essas foram as referências que eu usei. Muito obrigado.